Bom pessoal, vou mostrar uma coisa bem interessante a vocês. Uma diferença aqui, a gente tem um cassete Link Glide, que é o do meu Shimano Kills, de 11 velocidades, 50 dentes. Aqui eu tenho um cassete de 10 velocidades HG, é da linha 4000, aquele de 10 velocidades. Ele tem uma variação dele que é de 10 por 2 e esse aqui que eu uso que é de 10 por 1. Quero mostrar para vocês a diferença entre o Link Glide, que usa-se no Kills, e o HG comum, que usa-se no Deore, que agora vai ficar na linha de 12 velocidades. Bom, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a diferença de peso. Vou tentar pesar nessa balança, não é a mais precisa do mundo, mas vamos ver aqui como é que fica. Esse daqui é um Link Glide de 13 dentes, temos aqui 16 gramas. Esse daqui é o HG, também de 13 dentes. Temos aqui 13 gramas, ou seja, 3 gramas a mais. Isso pode parecer pouco, mas em termos de material e tratando-se de porcentagem, eu vou deixar na tela quantos por cento isso dá. É muita coisa, é muito material a mais que tem nesse LG em relação a esse HG, certo? Uma outra coisa aqui é a espessura. Ó, eu vou abrir aqui esse paquímetro, vou tentar pegar um dos dentes que seja completo, que alguns deles são chanfrados, né, para a descida da marcha. Esse aqui é. Vou apertar aqui, vou tentar o outro. Esse cara aqui. Esse cara, vou travar o paquímetro, tirar ele, e aí vocês vão ver aqui exatamente 2 milímetros. Vou pegar um HG, pegar um dente também que seja completo. Esse daqui é completo. E aí quando a gente coloca, ó o espaço que sobra. Deixa eu botar outros dentes aqui para vocês verem que são em todos eles, que é assim. Vamos colocar nesse aqui, nesse, nesse, em todos eles. Você tem que o Link Glide, ele tem muito material a mais. Ele é mais espesso, acaba sendo mais pesado também, mas de fato ele promete ser bem mais duradouro, porque ele tem muito mais material e vai demorar a se gastar. Esse carinha aqui, ó, vocês podem ver, ele já tem mais de 1000 km. Tem bem mais de 1000 km, eu acho que ele já tem mais de 2000. Eu não sei exatamente quando ele tem, porque eu comprei o meu GPS depois de eu já ter rodado um bocado com ele. Mas vocês podem olhar aqui os dentezinhos deles aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês. Vocês podem ver que os dentes dele estão perfeitos, certo? Porque eu troco a corrente certinho, ando sempre com a corrente lubrificada. Então assim, esse cara aqui, que é um cassete muito bom, um sistema muito bom, que eu indico também para quem gosta de custo-benefício aí da HG e quiser usar. Muito bom, ele ia durar bastante, ele ainda vai durar bastante, porque ele vai para outra bicicleta. Mas esse outro aqui, o Kills, rapaz, ele promete ir muito além. Um outro fator, pessoal, que determina uma maior durabilidade no sistema Link Glide da Shimano é a forma como a marcha ela é trocada. No sistema Link Glide, você tem que o câmbio ele despeja, não na verdade o câmbio basicamente ele só faz puxar e empurrar a marcha. Quem faz todo o trabalho pesado, na verdade, é o cassete. Então o cassete, ele despeja a corrente do cog maior para o cog menor de uma forma mais suave, sem que haja aquele tranco, aquela pancadinha. No sistema HG, por exemplo, a corrente ela é meio que jogada em uma determinada parte. E aí o sistema vai lá e faz um toque, ou seja, ele dá uma pequena martelada entre esses cogs aqui de cima, né, esses dentes aqui de cima e a corrente. Quando ela cai, ela dá uma marteladinha. E aí eu tô botando uma imagem para vocês vão ver que acontece esse desgaste, que vai acontecer também aqui no Link Glide, só que vai demorar mais. Então a vantagem do Link Glide, além de ter mais material, que o torna mais resistente, né, é que o Link Glide ele usa o sistema de trocas mais suaves, evitando esses pequenos trancos, essas pequenas pancadas na hora de descer a corrente, e que faz com que demore-se mais tempo para que haja esse desgaste nos dentes. E aí você tem um desempenho bom no seu produto, ou seja, ele continua bom, continua sem saltar a corrente por um período de tempo mais prolongado. Vocês estão vendo aí a comparação entre um cara que teve pouco mais de 1000 trocas, né, no sistema HG, para um Link Glide que teve mais de 5000 trocas, teve ali na casa de 5000 trocas, ou seja, ele durou muito mais para poder chegar nesse desgaste. Eu vou fazer um vídeo agora sobre as trocas de marcha, vou fazer a troca de marcha tanto aqui no sistema Link Glide como no Deore, sistema HG, e vocês veem como a suavidade do Link Glide, a suavidade do cassete ao despejar a corrente no cog menor é muito perceptível.
possibilita que isso aconteça são justamente essas estrias mais profundas que você pode ver aqui e aqui em cima. É ela que apoia a corrente e despeja a corrente no cog de baixo já no final do movimento, no final da volta do cassete, o que faz com que não haja aquele tranco com o pedal. Isso é muito parecido com o que a Shimano chama de HG+, que é o novo sistema HG que tem nos câmbios mais modernos da Shimano, como o Deore 6100 para cima, né? SLX, também no XTR e no XT e XTR. Esse sistema HG+, ele continua sendo um sistema HG mais fininho, mais leve, menos duradouro também, né? Mas durabilidade não é tão importante numa bicicleta de corrida, e ele tem essa vantagem de melhorar um pouco a durabilidade sem perder no desempenho, no peso, né? Mantendo a espessura, fazendo esses cortes onde a corrente ela é distribuída de uma forma mais suave para o cog de baixo. Daí nas bicicletas mais simples, nas bicicletas de turismo, que no caso é o meu caso aqui, que usa a bicicleta para fazer longas distâncias, passeios diários. Então nesse tipo de bicicleta, eles combinaram, aparentemente, embora eles não tenham dito isso, mas o sistema é muito parecido. Houve uma combinação do HG+, ou seja, você tem essa troca mais suave, despejando a corrente de um cog superior por inferior. A maior diferença não está na hora de subir a marcha, mas sim na hora de descer a marcha. Então você tem essa maior suavidade, além de aumentar a espessura do cog, aumentando a sua durabilidade ainda mais. Ou seja, você acaba tendo a suavidade de um sistema XTR, mas ao mesmo tempo você não perde em durabilidade, pois o sistema XTR, por ser mais leve, ele é menos duradouro. Então você não perde em durabilidade porque os cogs eles aumentaram a sua espessura, eles têm mais material. Então pra gente que faz cicloviagens, cicloturismos, e quando eu falo em cicloviagem, cicloturismo, muitos ciclistas pensam num cara que tá cheio de mochila indo de uma cidade para outra se acampar lá. Não é verdade. A maioria dos ciclistas no Brasil, embora você possa escolher aquele sistema que você achar melhor, mas a maioria dos ciclistas no Brasil, eles são ciclistas de turismo. Se você vê os grupos de ciclismo, por exemplo, aqui na minha região, a gente tem que os grupos de ciclismo, os eventos dele basicamente hoje a gente vai de tal lugar a tal lugar. E vai em grupo, caminhando, conversando, brincando, que é maravilhoso, eu amo isso. Mas ali está focado em percorrer uma distância, visitar um lugar e voltar para casa. Geralmente é assim. Alguns ciclistas são mais esportistas mesmo, assim, no sentido de correr, de ir para trilhas fechadas e fazer um circuito. Então esses ciclistas que são mais esportivos, eles talvez não se beneficiem tanto desse sistema, porque é um sistema mais pesado. Então eles querem mais rapidez, mais agilidade. Mas a maioria dos ciclistas vai se dar muito bem com o sistema Link Glide. Quanto ao pé de vela, não existe uma grande perda. Para mim, houve ganho. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Em termos de tecnologia, os dois pés de velas eles têm a mesma tecnologia. Esse pé de vela Deore aí que vocês estão vendo, da linha 5000, ele é não seriado, ele não é nem chamado Deore, ele só tem lá pé de vela 5000. Esse cara, ele não é Holotech 2, como muita gente chama. Eu vou deixar uma imagem para vocês aí. Holotech, na verdade, é uma tecnologia de fabricação do braço do pé de vela, onde esse braço ele é oco e ele é formado por meio de processo de forja, ele é forjado. É uma coisa parecida com o que acontece com os aros da OZ, da Fórmula 1, da OZ, né? Então eles são aros que são forjados por um processo lá de pressão e tudo mais. A Shimano usa isso nos pés de velas Holotech 2 para deixar os oco mais leves e resistentes. Holotech 2 você costuma encontrar em linhas SLX, XT, XTR, eu não lembro se a linha 6000 da Deore chega a ter algum pé de vela com Holotech, mas eles de fato são bem mais caros. Aqui o que nós temos é um pé de vela cuja tecnologia é duas peças. Tem um nome em inglês, eu vou estar deixando para vocês, onde o pé de vela ele é montado com duas peças e um eixo integrado ligando essas peças. Então tanto esse pé de vela quanto o Kills tem a mesma tecnologia. A diferença está na forma como essas pés de vela se conectam. Aqui no Shimano Kills, na pé de vela que nós temos, ele continua sendo não Holotech. Ele é um pé de vela maciço de alumínio com a mesma tecnologia, duas peças. A diferença, como eu falei, está no fato de como eles se conectam. No Shimano Kills ele usa um processo de pressão para se conectar. Como eu mostrei lá no vídeo da instalação, quem não assistiu, assiste que você vai ver como é que funciona. Essa porquinha aqui é uma porquinha de aço. Ela é bem forte e ela prensa o pé de vela um
contra o outro. Galera, não tem folga. O que tem é um jogo. O Shimano chama de jogo e eu vou explicar pra vocês qual é a diferença. Folga, que o outro pé de vela da Deore tem, é quando você pega o braço do pé de vela e balança assim, ó. E ele balança nesse sentido. Existe essa folga. Eu já tive essas folgas no pé de vela Alívio que eu tinha, numa OG 7.2 que eu possuía uns anos atrás. Aquele parafuso de alumínio que prende o braço, né, que fica dos dois, do outro lado no caso, prende os braços aqui, ele é muito sensível, aquele parafuso. A gente tem medo de apertar. Aí tem a questão lá de usar o torquímetro e tal, mas assim, a maioria dos ciclistas não tem torquímetro em casa. Então o fato dele ser sensível dificulta muito as coisas, certo? E não, você tem um sistema que é muito mais robusto e ele tem muito mais dificuldade para dar algum tipo de problema. Aquela arruelazinha plástica que tem lá do outro lado, que o Shimano XTR usa, ela serve para você evitar o jogo, ou seja, você vai empurrar esse cara até encostar e vai trazer aquela arruela para cá, para que a pé de vela não fique indo para lá nem para cá. E qual é a vantagem dele em relação ao outro? O outro também tem isso. É parecido com esse cara aqui e ele fica do lado oposto, né? Que tem aquela chave especial que você tem que colocar para tirar a folga, certo? Ele tem isso também. Só que numa trilha, se ele der problema, o que é que você vai fazer? Você não consegue mexer ali não, ali você ajusta ele com a mão. Se numa trilha ele folgar, eu vou lá com a própria mão, aperto e ele fecha. Então é super tranquilo. O pé de vela para mim, ele é o melhor de tudo nesse sistema. Para mim foi o que mais assim me agradou, porque eu sinto uma rigidez muito maior nele. Eu gostei demais mesmo desse pé de vela, e o mais legal é que você pode usar esse pé de vela com qualquer grupo, contanto que seja uma velocidade, né? Se você tem um grupo aí, você, sei lá, teve um problema com o pé de vela, ou você ainda tá com o pé de vela de ponta quadrada, quer trocar por um pé de vela 2 peças com eixo integrado, então esse é uma excelente escolha, você não vai se arrepender. Ele é barato e ele é muito bom. Ele é um pouco mais pesado, mas repito, se você é um cara esportista que está preocupado com performance, não é para você não vai ficar feliz. Mas se você, assim como a maioria dos brasileiros, usa a bicicleta de forma recreativa, como um estilo de vida, cicloturismo, é desses grupos de pedal que viaja para conhecer cachoeira, que viaja para conhecer engenhos, se você é desse tipo de ciclista, é certamente o melhor que você pode ter em questão de custo e benefício. Ele não vai te dar o máximo de desempenho, mas vai te entregar um produto bom e durável, aparentemente durável. Eu acho que é muito durável pelo que eu estou sentindo aqui, mas só o tempo irá dizer. Então, se você quer acompanhar a saga do Shimano Kills, saber um pouco mais sobre manutenção de bicicleta, então considere inscrever-se no canal. Aqui a gente vai fazer o acompanhamento do grupo, de diversas outras peças, tubeless, pneu, suspensão, análise de diversas coisas a gente vai fazer e vai mostrar aqui para vocês. Conhece um amigo que gosta do mesmo tipo de conteúdo? Manda para ele esse vídeo, mostra para ele o nosso canal, manda lá no grupo de pedal que certamente você tem aí de sua cidade. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você e para os seus amigos também. Vamos formar essa comunidade e fazê-la crescer, te ajudando uns aos outros a aprender mais sobre seus equipamentos, trazendo mais segurança para o nosso pedal e também aprender a desenvolver a melhor bicicleta possível gastando o mínimo, né? Valeu, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima.